Bom dia, então, pessoal. Muito bom estar de volta, né? Vocês podem permanecer sentados por um breve momento. Eu vou compartilhar com vocês um breve testemunho, aproveitando que hoje é aniversário da nossa filha mais nova, a Isa. Ela está fazendo 10 anos. E queria compartilhar um pouquinho, né, algo que aconteceu com a nossa família, então, ano passado. No início do ano, então, passado, ela tinha que fazer o tratamento ortodôntico, né? E a gente levou ela no dentista e ela fez os exames, né? Enfim, que tem que fazer, raio-x, a panorâmica, para olhar toda a arcada dentária, e foi visto, então, que ela tinha 2 cistos na região dos caninos superiores, né? E foi uma surpresa, enfim, né? E esses cistos eles estavam impedindo que o canino permanente pudesse descer, né? Ele estava lá em cima, bem impactado, e também o cisto estava afastando as raízes dos outros dentes, empurrando, né? E fazendo com que os dentes ficassem tortinhos, vamos dizer assim. E, resumindo, ela ia precisar, então, passar por um procedimento cirúrgico, provavelmente no hospital, em bloco cirúrgico e tal, né? Porque seriam em 2 acessos, para poder acessar o osso, né, e fazer esse procedimento. Depois teria que colocar, então, um botãozinho ortodôntico no canino lá dentro e puxar com um fiozinho, segurar em outro dente, né. Então, graças a Deus, o dentista, Deus usou a vida dele também, né, para que ele optasse, então, aguardar iniciar o tratamento ortodôntico, que já estava planejado, e também para poder abrir espaço, né, e esperar também trocar alguns dentes para fazer isso, né. E nesse momento, então, que ele nos chamou no consultório, né, para dar essa notícia, eu falei para a Isa, né, na hora assim, eu falei: nós vamos orar, né, filha, para que Deus não precise, para que não precise fazer essa cirurgia, para que Deus cuide, né, e tal. E, enfim, então, passando esse período ali, né, foram 8 meses. Nós seguimos orando e eu me emociono, tá? Por isso que eu fico assim um pouco nervosa, assim. E foi passando, a gente foi orando, e a gente sabia, né, que pedindo a Deus que não precisasse operar, mas sabendo, na nossa oração era assim, que Deus fizesse o melhor, né? Porque Deus tinha o melhor. E em dezembro, então, ela refez o exame. E, graças a Deus, né, veio a notícia boa de que o cisto tinha regredido e que os caninos, né, a gente vê o antes e o depois, né, na panorâmica, é muito nítido, né, como que os caninos já estão na posição, tipo, tem um que já está quase nascendo na boca e o outro está um pouquinho para cima, mas está totalmente retinho. As outras raízes endireitaram também, né? Então, para a honra e glória do Senhor, né, nós podemos dar esse testemunho. Foi assim acima dessa bênção que a gente recebeu, que eu vejo assim como algo maravilhoso, uma experiência que a Isa pôde ter na vida dela com Deus também, né? Mais uma na vida dela. E nós, como pais, temos orado, né? A gente ora pelos filhos e que eu, como mãe, sempre oro para que nossas filhas tenham as experiências delas, né, com o Senhor, e que Deus fale com elas, porque é o Espírito Santo que faz, né? Não somos nós. A gente pode falar, ensinar, dar o exemplo, mas é o Espírito Santo que transforma, né? E elas é que vão escolher o caminho que elas vão seguir, né? Então, assim, queria dizer para vocês que as situações ruins que acontecem muitas vezes na nossa vida são oportunidades para a gente conhecer mais a Deus de perto, né? E mesmo que Ele poderia, então, não ter curado, né, não ter feito isso, não ter, né, regredido esse cisto, nós continuaríamos buscando ao Senhor e pedindo que Ele fizesse o melhor, né, confiando nele. E tem outra coisa que eu gostaria de falar, que foi muito forte, que Deus falou para mim, que eu estava falando antes, que, então, assim, acima, né, muito além dele ter nos abençoado,
Ele usou essa situação como testemunho na vida do dentista da Isa. Eu vejo isso assim, sabe? Como mostrar, né, a ação de Deus, como Deus age na vida das pessoas. E Ele quer falar, né, através das nossas vidas. Deus fala de diversas formas, em as mais variadas circunstâncias. Ele fala conosco. E Ele quer que a gente deixe Ele nos usar. Eu poderia não ter falado nada naquele momento, né? Ele deu a notícia para nós, eu poderia ir para casa, falado com a Isabela, vamos orar, filha, mas eu não poderia testemunhar depois, né? Poderia me encolher, né? Ficar com medo, será que Deus vai fazer? E não falar nada, né? Mas, naquele momento, eu senti que eu deveria falar, né? Então, eu vejo assim como que Deus, Ele age, né? Como Ele age, como Ele quer agir, como Ele quer nos usar, né? Para abençoar a vida de outras pessoas. As pessoas ao nosso redor, né? E nós precisamos realmente, né, ser testemunhas do amor de Deus. Amém? Então tá, gente, agora sim, podemos ficar de pé. Vamos louvar esse Deus que não há outro igual, que Ele faz maravilhas. Ele é o nosso consolo, nosso abrigo, força e refúgio. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu
Momento das crianças agora. Não sei se tem alguém para fazer os gestinhos hoje. Essa música é uma musiquinha nova. Nós vamos dizer que nós vamos dar louvor com todo o nosso ser. A Deus dai louvor com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão. A Deus dai louvor, com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão. A Deus dai louvor, com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé. A Deus dai louvor, com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé. A Deus dai louvor, com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. A Deus dai louvor, com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. E a voz dai louvor. Obrigada, gente. Salvo em Cristo, graça encontro.
Jesus é a luz para mim. Os meus olhos ponho em ti, meu Criador e Deus, e maravilhado estou com tua glória. Vou viver para adorar a Jesus, Rei da glória, e os anjos cantam bem, clamam santo, esperando te voltar, cantarei aleluia, os meus olhos ponho em ti. Salmos 86, de 8 a 12. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. És incomparável, maravilhoso em tua formosura. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, És incomparável. és incomparável, Maravilhoso. em tua majestade. És incomparável,
Obrigado, Deus, por nos reunirmos aqui em Teu nome. Obrigado porque Tu és um Deus incomparável, Deus. Não há ninguém como Tu. E queremos Te agradecer, Deus, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que se renovam nas nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo especial de adoração que nos preparou para esse momento da palavra. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós estamos numa série de mensagens de exposição bíblica de 1 Coríntios. Na semana passada, o Francesco nos desafiou com uma mensagem do capítulo 1 de 1 Coríntios e hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Obrigado. E o tema nosso hoje é o Espírito e a Palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler todo esse capítulo. São apenas 16 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nós pedimos que nesse momento o Senhor nos dê uma mente atenta, um coração aberto, que não nos distraiamos com nada, mas que possamos estar focados naquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Certa vez, nossa família foi passar o Natal na casa de uma prima na cidade de São Paulo. Então nós saímos de Santos e o combinado é que nós iríamos seguir o carro de um outro primo que iria para lá também, que conhecia o caminho. E assim nós saímos, pegamos a estrada e logo no início da serra começou uma serração. E eu acabei perdendo de vista
o carro daquele primo. E continuamos a viagem, imaginando que logo essa cerração desapareceria e nós veríamos novamente o carro dele. E, depois de um tempo, consegui avistar novamente o carro e continuei seguindo aquele carro. Só que nós começamos a passar por alguns lugares assim estranhos, alguns lugares meio diferentes. E depois de uma meia hora, eu comecei a ficar preocupado que talvez eu não estivesse seguindo o carro certo. E aí eu acelerei e emparelhei o carro na estrada, lado a lado com o carro dele, e quando nós olhamos para o motorista, não era o meu primo. Naquela época não existia GPS, não existia Waze, nada disso. Então nós paramos o carro no primeiro lugar que deu e ligamos, graças a Deus, o celular tinha já naquela época. Ligamos para a casa daquela prima, demos para eles o endereço onde nós estávamos e outros primos que também moravam na cidade de São Paulo, que conhecem muito bem São Paulo, foram então nos resgatar. Era véspera de Natal, conseguimos chegar a tempo, participar da ceia no final, graças a Deus, deu tudo certo. Mas por que eu estou contando essa história? Por que nós nos perdemos? Porque eu estava com a referência errada. Eu achava que estava seguindo o carro certo, e eu estava seguindo o carro errado, que estava me levando para o lugar errado, para a situação errada. Hoje em dia existe uma enorme confusão sobre o papel e o poder do Espírito Santo. Por exemplo, se você olhar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos de pessoas dizendo que tiveram revelações do Espírito Santo. Qualquer pessoa pode dizer que recebeu uma revelação do Espírito. Mas existe um outro problema, um problema mais grave ainda, que é o fato de que as pessoas acreditam com muita facilidade nesse tipo de vídeo. É assustador perceber como é fácil enganar as pessoas. Basta você fazer um vídeo bem produzido, falar com bastante convicção, para que muita gente acredite que aquela pessoa que está falando naquele vídeo seja de fato um profeta de Deus. Como fazer então, como evitar que eu seja enganado? Como fazer para que eu não seja enganado? Como não ser enganado por pessoas muito convincentes, muito convictas, que dizem receber novas revelações do Espírito? E só existe uma solução para esse problema: nós termos a referência certa. Nós precisamos ter a referência certa, que nos leve ao destino certo. Uma referência que nos diga o que é verdade e o que é mentira, o que é de Deus e o que não é de Deus. E se nós não seguirmos essa referência, nós seremos enganados, nós seremos levados para longe de Deus. Nós vamos ficar na mesma situação que eu estava quando estava seguindo o carro errado, que me levava para um lugar errado. E a nossa referência é a Bíblia. A Bíblia é para nós a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, a nossa única regra de fé e prática. Se alguma coisa que alguém ensina tem uma base bíblica sólida, ok, aquilo vem de Deus. Estamos na direção certa, estamos com a referência certa, mas se aquilo que alguém ensina não possui uma base bíblica sólida, então esse ensino não é verdadeiro, esse ensino é falso. Por mais que ele esteja num vídeo impressionante, num vídeo super produzido, por mais que ele esteja num livro que seja best-seller, um livro que está fazendo muito sucesso, por mais que ele seja ensinado por um pregador famoso, por alguém que tem milhões de seguidores nas redes sociais. E quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 2,
nós encontramos aqui uma breve doutrina do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, ele é um texto trinitário. Ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo escreveu vários textos trinitários, 1 Coríntios capítulo 2 é um deles, que diz que o Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios 2 também nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito ele não é apenas uma força, mas ele é uma pessoa. O texto diz que ele sonda as coisas de Deus, versículo 10. O Espírito conhece os pensamentos de Deus, versículo 11. Uma força impessoal não pode fazer essas coisas. Então, 1 Coríntios capítulo 2, logo de cara nos ensina que o Espírito Santo é Deus e que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas o que eu quero estudar com vocês hoje é sobre 3 ministérios do Espírito, ou 3 ações do Espírito, que são a conversão, a inspiração e a iluminação. Então nós vamos olhar hoje nessa mensagem esses 3 ministérios do Espírito. E o primeiro ministério do Espírito é a conversão. É o Espírito quem convence o descrente. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 5, nós vamos reler e diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo nos revela a sua condição psicológica quando ele chegou em Corinto. Ele diz no versículo 3 que ele se sentia fraco e intimidado. Os coríntios gostavam de ouvir grandes oradores. Naquela época, era muito comum as pessoas se reunirem para escutar um grande orador falando. Pessoas que falavam muito bem em público, pessoas muito eloquentes, pessoas que encantavam o público com a sua oratória, os filósofos, os sofistas. E a retórica, ou a oratória, ela era considerada na época, e ainda é hoje, uma arte. Grandes retóricos, eles reuniam multidões, eles conquistavam alunos, eles faziam dinheiro com a sua oratória. Mas Paulo não era um grande orador. Ele escreve lá em 2 Coríntios 10:10, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Essa era a crítica que as pessoas faziam a Paulo. Então ele se sentia intimidado, porque ele não era um grande orador, e também porque a sua mensagem era considerada escândalo e loucura, como nós vimos na semana passada. A mensagem de Paulo é que, num lugar muito distante, um jovem judeu crucificado, e vamos lembrar que a crucificação era a pior forma de execução, que só os piores criminosos eram executados, crucificados. Um jovem judeu crucificado, ressuscitou dos mortos e agora ele é o Senhor do mundo. Isso era uma mensagem nonsense. Essa era uma mensagem louca. Então, Paulo era um orador fraco com uma mensagem maluca. E mesmo sendo um orador fraco, com uma mensagem considerada escândalo e loucura, Paulo decide anunciar o Evangelho com palavras simples e claras. No versículo 2 ele diz,
pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E o resultado da pregação de Paulo foi que os coríntios se converteram. O versículo 4 fala sobre a demonstração do poder do Espírito. Qual foi essa demonstração do poder do Espírito? No livro de Atos, capítulo 18, que fala sobre Paulo evangelizando os coríntios, não diz que Paulo tenha feito qualquer milagre. Paulo não fala de milagres nem em 1 aos Coríntios, nem em 2 aos Coríntios. Qual foi essa demonstração do poder do Espírito? Essa demonstração do poder do Espírito foi a própria conversão dos coríntios. O Espírito usou a mensagem do Evangelho, proclamada por Paulo, para tocar profundamente nas mentes e nos corações daqueles gregos. E o resultado foi que eles creram e eles tiveram as suas vidas transformadas. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11 diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim. Contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Os coríntios, eles eram imorais, eles eram desonestos, eles eram idólatras, mas quando eles ouviram o Evangelho, eles foram lavados, santificados, justificados. Rosária Butterfield escreveu um livro chamado Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. E nesse livro ela conta a história da sua conversão. Rosária, ela era uma professora universitária, militante de direitos LGBT nos Estados Unidos, casada com uma mulher. E ela levou, então, o seu notebook para uma cafeteria. Os americanos fazem muito isso, trabalhar numa cafeteria. E certo dia ela começou a conversar com um pastor que fazia a mesma coisa. E ela acabou fazendo amizade com esse pastor e com a esposa do pastor. E ela então se sentiu acolhida, se sentiu respeitada, se sentiu ouvida por esse casal. E com o passar do tempo, esse casal compartilhou o Evangelho com ela e ela se converteu. Rosária abandonou totalmente o seu estilo de vida como lésbica, se casou, teve 4 filhos e hoje ela é membro de uma igreja, escritora e uma evangelista. Agora, quem diria que uma professora universitária lésbica, militante dos direitos LGBT, se converteria? Quem diria? O mesmo Espírito que agiu no coração de Rosária Butterfield, o mesmo Espírito que agiu no coração dos coríntios, é o mesmo Espírito que age no coração das pessoas quando eu e você abrimos a boca e compartilhamos o Evangelho com elas. Ninguém convence ninguém, nós não convencemos ninguém. O nosso papel é amar as pessoas, é acolher as pessoas, respeitar as pessoas, ganhar a confiança delas e compartilhar o Evangelho com elas. O papel do Espírito Santo é convencê-las e transformar o seu coração. Não existem conversões impossíveis para Cristo. Não existem pessoas que não possam ser convencidas pelo Espírito. Então, o primeiro ministério do Espírito é convencer o descrente para que ele creia no Evangelho. O segundo ministério do Espírito é o da inspiração. Foi o Espírito quem inspirou os autores
da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 13. Versículo 10, primeira parte do versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E a primeira parte do versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Quando Paulo diz no versículo 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, Paulo se refere ao seleto grupo de pessoas que escreveu o Novo Testamento. Os autores do Antigo Testamento e do Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito para escreverem a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Na nossa confissão de fé está escrito o seguinte: cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e útil para capacitar o cristão a viver uma vida de crescimento, obediência e serviço. Cremos que ela é a nossa única regra de fé e prática. Cremos que a Bíblia nos revela todas as coisas necessárias para a nossa salvação e amadurecimento em Cristo. Desse modo, o que não está na Bíblia, ou o que não puder ser provado pela Bíblia, não pode ser considerado necessário para a salvação ou para o crescimento espiritual. Então, nós não aceitamos novas revelações de Deus. Ninguém pode acrescentar nada ao que está escrito na Bíblia, ninguém pode retirar nada do que já está escrito na Bíblia. E esse ministério do Espírito, da inspiração, ele terminou, ele concluiu no primeiro século da era cristã com a morte do último apóstolo. Nós não temos mais revelações. A Bíblia é a nossa referência, a nossa única regra de fé e prática. Então, o primeiro ministério do Espírito é a conversão, o segundo ministério do Espírito é a inspiração, e o terceiro ministério do Espírito é o da iluminação. É o Espírito quem ilumina nossas mentes para entendermos a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 12 a 16. 1 Coríntios 2, 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo nos diz aqui, então, que para o descrente a mensagem da Bíblia é loucura, versículo 14. Mas o Espírito ilumina as nossas mentes para compreendermos a palavra de Deus, a Bíblia. Isso não significa que a Bíblia seja um livro fácil, não significa que nós iremos entender tudo que está escrito na Bíblia, mas significa que o Espírito nos ilumina para que sejamos capazes de entender aquilo que é essencial, para que sejamos capazes de entender a mensagem da salvação e tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento em Cristo. A palavra espiritual, no versículo 15, significa, nesse contexto, a pessoa que tem o Espírito Santo. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Espiritual aqui significa aquele que tem o Espírito, ou seja, o cristão.
Certa vez um casal ganhou de presente uma viagem de navio. E era um cruzeiro muito chique. E aí eles pensaram, olha, a comida a bordo desse navio deve ser caríssima. O cruzeiro é muito chique. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma mala bem grande, nós vamos encher essa mala de pão de forma, margarina e geleia. E nós vamos comer isso durante o cruzeiro. E assim eles foram, e assim eles fizeram. E um dia eles estavam comendo um sanduíche, pão com manteiga, e um funcionário do navio, do cruzeiro, perguntou para eles, escuta aqui, por que vocês não estão comendo num dos restaurantes do navio? A comida é de graça. Vocês podem comer o que vocês quiserem, está tudo incluído no cruzeiro. Esse casal tinha à disposição deles tudo do bom e do melhor. E eles estavam ali comendo pão com manteiga durante a viagem. Eu e você temos um tesouro, temos um banquete para nos alimentarmos, que é o banquete da palavra de Deus. Mas ao invés de nós desfrutarmos do bom e do melhor, nós muitas vezes nos contentamos com migalhas. A palavra de Deus é um banquete de sabedoria, é um banquete de consolo, um banquete de direção, um banquete de promessas de Deus, de histórias de Deus agindo. Mas nós preferimos deixar a palavra de Deus de lado. Nós dizemos, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para meditar na Bíblia. E nós temos tempo para uma série de outras coisas que são pão com manteiga, que são migalhas. Deus nos deu a sua palavra inspirada e Deus nos deu o seu Espírito para que nós possamos compreender a sua palavra. A nossa confissão de fé diz: cremos que todos os cristãos são chamados para uma vida de leitura, meditação e de estudo aprofundado da Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Simplesmente leia a Bíblia. Você está num intervalo de trabalho, você está numa sala de espera, você está numa fila, abra o aplicativo da Bíblia no celular e simplesmente leia a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Leia pelo menos um capítulo do Antigo Testamento e um capítulo do Novo Testamento. E leia mesmo que você não entenda. Continue lendo. A leitura da Bíblia ela é importante para nós conhecermos a palavra de Deus. Existem cristãos que são cristãos há décadas e que nunca leram a Bíblia inteira. Então, leia a Bíblia. Ler a Bíblia é fundamental. Quer você seja novo na fé, quer você seja veterano na fé. Nós nunca podemos deixar parar de ler a Bíblia. Nós precisamos meditar na Bíblia. Meditar significa refletir com calma. Nós precisamos encontrar tempo para ler um capítulo inteiro e daquele capítulo escolhermos um versículo ou mais versículos e vamos agora refletir sobre esses versículos. O que eles significam? E como que eu posso aplicar esse texto na minha vida? Isso é meditar na palavra de Deus, ruminar na palavra de Deus. E nós precisamos fazer isso para que a palavra de Deus desça para o nosso coração, saia da nossa mente e venha para o nosso coração. Se você não sabe por onde começar, eu sugiro que você pegue o Evangelho de João e leia um capítulo por dia e medite nesse capítulo ou numa parte desse capítulo. E tenha com você um caderno e uma caneta e anote o que Deus falar com você naquela meditação. E, evidentemente, ore ao meditar. E nós precisamos estudar a Bíblia.
Nós devemos ler a Bíblia todos os dias, nós devemos meditar na palavra de Deus todos os dias, mas nem sempre é possível estudar a Bíblia todos os dias, porque para estudar a Bíblia nós precisamos de um bloco de tempo maior. Mas nós podemos dedicar um bom tempo para estudar a palavra de Deus no nosso dia de folga ou no nosso final de semana. Compre uma Bíblia de estudos, onde você pode ter informações preciosas ali, introduções aos livros da Bíblia, notas de rodapé que vão ajudar você a entender o texto. Nós temos também vários cursos disponíveis. Por exemplo, no YouTube da Aliança você encontra o curso de Efésios completo online, você encontra o curso de 1 Coríntios online, no Spotify também. Nós temos excelentes livros de homens e mulheres de Deus que nos ensinam a estudar a Bíblia sozinho. Nós temos um livro do John Stott chamado Para Compreender a Bíblia ou Para Entender a Bíblia, alguma coisa assim, excelente se você quiser estudar a palavra de Deus. Então, ler, meditar e estudar são 3 coisas diferentes e 3 coisas necessárias para o nosso amadurecimento. Ler, meditar e estudar a Bíblia precisam se tornar hábitos para o cristão. Para criarmos hábitos, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos querer criar esses hábitos. E todo novo hábito é difícil no começo. No começo, nós precisamos fazer um grande esforço. Talvez você tenha que acordar mais cedo, talvez você tenha que reorganizar a sua rotina, abrir mão de alguma coisa, talvez no seu final de semana. Todo hábito no início é difícil, mas essas práticas, quando elas se tornam hábitos na nossa vida, nós fazemos isso automaticamente. Nós passamos a fazer essas coisas naturalmente. Então, faça da leitura, da meditação e do estudo da palavra de Deus um hábito na sua vida. Se você quiser ser um cristão maduro, um cristão que cresce. E, evidentemente, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. É claro que não adianta nós fazermos tudo isso sem obedecermos aquilo que Deus nos diz. Se vocês me amam, disse Jesus, obedecerão aos meus mandamentos. O conhecimento para o cristão não é um fim em si mesmo. O conhecimento ele é um meio para nós conhecermos mais a Deus e amarmos melhor a Deus. Então hoje nós estudamos os 3 ministérios do Espírito em 1 Coríntios capítulo 2. Conversão, inspiração e iluminação. O ministério da conversão é o Espírito quem convence o descrente. O nosso papel é amar as pessoas e compartilhar o Evangelho com elas. E é o Espírito Santo que vai convencê-las e transformá-las. O ministério da inspiração foi o Espírito quem inspirou os autores bíblicos. E a palavra de Deus, então, ela se torna a nossa única referência, a única regra de fé e prática. E o ministério da iluminação é o Espírito quem ilumina as nossas mentes para entendermos a palavra de Deus. E é a nossa responsabilidade, como cristãos, ler, meditar e estudar a palavra de Deus. E só assim nós podemos crescer na semelhança com Cristo. Não existem atalhos. É dessa maneira que nós vamos nos tornar cristãos maduros. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Queria chamar a equipe de louvor aqui para frente, para a gente cantar esse último cântico. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito. Esse Espírito que um dia nos convenceu da verdade do Evangelho. Esse Espírito que age na vida das pessoas quando nós compartilhamos o Evangelho.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse banquete que nós temos à nossa disposição. E obrigado por nos dar o teu Espírito que ilumina as nossas mentes, para que nós possamos entender a tua vontade para as nossas vidas e seguir a tua vontade para as nossas vidas. E, Senhor, nos perdoa por muitas vezes deixarmos a tua palavra de lado e buscarmos outras coisas que são migalhas, quando comparado ao grande banquete que é a tua palavra. Senhor, que nós possamos ler a tua palavra, que nós possamos meditar na tua palavra, que nós possamos estudar a tua palavra e que dessa maneira o teu Espírito possa nos ensinar e que dessa forma nós possamos crescer na nossa semelhança com Cristo, nos tornando pessoas verdadeiramente maduras na fé. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos terminar cantando esse último cântico.